Olá, pessoal que acompanha o nosso canal. Patrícia, esse é um vídeo. Tira esse negócio da sua cara. Mas eu gostaria de mantê-lo. Mas é um vídeo especial do Halloween do canal Compact. Que parte você não entendeu? Isso é sério? Credo! Que nojo. Ai, tá tão ruim assim? O médico falou que era só uma virose? Olá, compactos, ou olá, nação compacter, como diria nossa amiga Bionda. Sejam bem-vindos ao especial Halloween do canal Compact. Passamos um ano difícil, o ano de 2020, graças à pandemia do Covid. Graças não, né? Mas por conta da pandemia do Covid. E pensando nisso, trouxemos uma temática de vídeo para vocês. Como os artistas retrataram as pandemias. Solta a vinheta de Halloween, produção! Então, vamos de Idade Média para começar. A primeira obra que nós vamos apresentar é uma obra que está na página. Ela não é uma iluminura, mas ela é uma pintura dentro de um manuscrito, né? Representando bastante a pintura dentro da arte medieval. E o nome da obra é Os Cidadãos de Tournai Enterrando os Mortos. Eu pesquisei Tournai, tá? É francês. Só que fica na Bélgica. Essa obra, como o próprio nome diz, certo? Mostra cidadãos durante a pandemia da peste bubônica. O que foi a peste bubônica? Basicamente, a peste bubônica foi uma doença que aterrorizou a Europa no final da Idade Média, ali no século XIV, ano de 1300, que é da época que é a nossa imagem. Essa imagem, como eu havia dito, ela está em um manuscrito. Esse manuscrito está na Biblioteca Nacional da Bélgica, certo? Ela é do ano de 1300 e aqui está o ano, porque né, a gente não lembra. Bom, para quem não está familiarizado com essa doença, a peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é uma bactéria presente nas pulgas dos ratos. Então tinha muito rato na Europa nessa época, porque né, condições de higiene para quê, né? E as pessoas se infectavam com essa doença. Essa doença aterrorizou a Europa e, bom, como a arte imita a vida, a gente tem aí um pedacinho dessa história aterrorizante que foi essa pandemia, que levou 1/4 da população europeia nessa época. Para você que não é bom de matemática como eu, 1/4 é 25%. Não ajudou muito, né? Mas é isso daí. Muita gente morreu. Bom, essa doença, como que era a manifestação dela? Ela causava inúmeros sintomas, mas alguns deles que nós poderíamos citar: dores musculares e surgimento de pústulas com pus em todas as regiões do corpo e o escurecimento das extremidades do corpo. Daí o nome peste negra, por conta desse detalhezinho. Era só uma gripezinha, uma virose. E bubônica por conta dos bulbos que saíam da pele, certo? Então tem recebido esses dois nomes. E, bom, voltando para a obra, essa pintura, ela apresenta todos aqueles detalhes que uma pintura medieval tem. Então, pouca perspectiva, poucos traços, cores mais puras. Vocês podem observar na imagem que tem poucas cores, não tem transição de tons. E a gente tem que lembrar que isso aí é um papel, né? E as tintas que eram usadas na época não davam tanta possibilidade para essa imagem ficar mais realista. E no caso, a ideia era uma questão de documentação mesmo, e não de beleza, né? Digamos assim. Essa pintura, ela é um pouquinho menor que a página que está abrigando,
que é mais ou menos o tamanho de um A4, né? 20 centímetros por 27. Então aí a folha do manuscrito. E esse manuscrito, ele foi compilado na abadia de Saint-Martin, na Bélgica, como eu havia dito já. É uma pintura da Bélgica, né? Produzida em alguns sites, que se vocês forem procurar essa imagem, às vezes não aparece a autoria. Mas em sites específicos, como da biblioteca que está abrigada essa pintura, a gente consegue encontrar o possível autor. Isso acontece muito com as obras da Idade Média, que às vezes não é que não tem autor, mas o autor não é identificado. Às vezes o que é identificado é a pessoa que compilou esse caderno. A gente tem que imaginar que é um manuscrito, né? E a autoria dessa pintura é de Pierre du... Como que tá escrito aí? Pierre du... Oh, meu Deus. Essa Pierre. Eu não vou falar esse nome, desculpa, vou pôr pra edição. Olha, infelizmente o meu francês não é um dos melhores, então foi esse cara aqui que é talvez o autor dessa pintura, e esse cara aqui é o cara que compilou os cadernos, tá? Tudo isso acontecendo na abadia de Saint-Martin. Este pedacinho da história, aterrorizante da história humana, está na Biblioteca Real da Bélgica, na cidade de Bruxelas. E se o seu francês está atualizado, que não é o caso do meu, vou deixar aqui um link da onde eu achei as informações, se você quiser saber mais. Então, vamos para a próxima imagem número 2, também falando sobre a peste bubônica. Nossa próxima obra é A Praga, do Arnoldinho, então o nome dele aqui, tá? Ele é um pintor simbolista suíço, certo? Ele pintou essa obra lá no final do século XIX, mas ainda tratando do tema ocorrido na Idade Média. Então vamos falar um pouquinho das questões mais artísticas dessa obra, já que a gente falou sobre as questões da peste bubônica na parte anterior do vídeo. Então, olhando essa obra, ela já é uma obra assim que tem aquele aspecto de filme de terror, as cores assim bem pálidas, o verde. Nós temos aí a imagem da morte passando por uma cidade europeia, espalhando o terror da doença. A morte, ela tem aquela pele esverdeada para lembrar assim uma podridãozinha, para, né, lembrar assim uma doença mesmo. Ela tem as vestes pretas e está numa criatura alada, um demoninho, né, ali dando um rolê. As únicas cores um pouquinho mais vivas nós temos aí, mais ou menos próximo ao segundo plano, que é uma mulher que está desesperada porque a pessoa ali, a amiga dela talvez, está ali desmaiada no chão, provavelmente, né, quase morrida, quase morta. E as vestes dela são vermelhas e as vestes da moribunda é branca. Curioso ao observar a obra que nós podemos notar que os únicos tons mais vivos que estão nessa pintura são de uma mulher com uma roupa, as vestes vermelhas, talvez para representar o sangue, a vida pulsante, e ela está sobre uma mulher que está com as vestes brancas, né? Em algumas culturas as pessoas usam branco perto ou durante um falecimento de um ente querido, então essas cores talvez possam significar isso. Essa obra está no Museu de Belas Artes de Basileia, na Suíça, e ela tem aí aproximadamente 1,49 m por 1,04 m. Próxima pintura e próxima pandemia. A gente tem uma pandemia que ocorreu aí no início do século XX. Estamos falando da pandemia da gripe espanhola. E a obra é A Família, de Egon Schiele. Bom, essa obra ela é basicamente um autorretrato da família do pintor, deles passando por essa pandemia da gripe espanhola. Na época, ele ainda enviou uma carta para sua mãe, que foi publicada pelo Dale Art Magazine, e na carta dizia: Querida mãe, Edith pegou a gripe espanhola há 8 dias e está com pneumonia.
Ela está grávida de 6 meses. A doença é muito grave e com risco de morte. Estou me preparando para o pior. Infelizmente, Edith faleceu 2 dias após o envio da carta e o pintor Egon faleceu 4 dias após o envio da carta. Bom, vamos falar dos aspectos artísticos dessa obra. Se a gente observar bem, nós podemos encontrar algumas deformidades presentes no aspecto da pele dos personagens. Mas esse aspecto não tem nada a ver com a gripe espanhola em si. Isso tem a ver mesmo com a estética visual que esse artista tem. Então, essas características que aparecem na pintura não tem a ver com a doença, tem a ver com a estética visual desse artista que foi um artista do expressionismo. Então essa estética aí faz parte do expressionismo, do movimento do expressionismo. Agora, algo que tem realmente a ver com a situação presente na obra são as expressões dos personagens, que apesar das cores mais vibrantes da obra, as expressões das pessoas retratadas na obra são expressões de desesperança e de medo. Próxima obra representa a mesma pandemia, a gripe espanhola, e é de outro expressionista, o expressionista Edvard Munch. Vocês conhecem eles pelaquela pintura O Grito, certo? E a pintura se chama Autorretrato após a gripe espanhola. O Edvard Munch, ele ficou quarentenado, né, durante a pandemia. Ele pegou a gripe espanhola, ele sobreviveu à gripe espanhola e quando ele estava se sentindo um pouquinho melhor, ele resolveu fazer uma série de pinturas retratando o que ele passou. Então a gente tem aí o retrato do Edvard Munch. Se a gente for comparar com a obra mais famosa dele, O Grito, certo? Essa obra não é tão assustadora quanto O Grito. E ela é até meio, como a gente pode dizer, sarcástica, né? Até meio sarcástica, por conta da expressão que o artista apresenta na obra, já que é um autorretrato, né? A expressão que ele apresenta seria de reclamação. É isso mesmo, né, produção? De reclamação. Essa obra é uma pintura a óleo e ela se encontra na Galeria Nacional da Noruega, em Oslo. E por último, mas não menos importante, próxima obra, nós temos Ignorância igual Medo, de Kitty Haring, de 1989. Aí nós temos uma pandemia, nós temos um terror um pouco mais recente, que foi o terror do vírus HIV, ocorrido ali, esse maior horror ocorreu nos anos 80. E nos anos 80 a gente teve ali a finalização, mais ou menos, do movimento pop art. E um dos artistas mais importantes, além do Andy Warhol, foi o Kitty Haring. Kitty Haring, ele uniu um pouco ali a expressão do grafite com a pop art, então ele tem um traço bastante único. Esse cartaz ele fez para a prevenção, é um cartaz que ele fez em Nanquim, e está em posse da fundação, é um arquivo pessoal do Kitty Haring, que já é falecido. Ele faleceu, ele era portador do vírus HIV e ele faleceu 2 anos após a publicação, digamos assim, deste pôster. Então vamos falar dos aspectos artísticos deste cartaz, que é um nanquim sobre papel. Essas cores mais vivas são uma característica das pinturas, das obras do Kitty Haring, e ele utiliza bastante iconografia. Quando eu falo iconografia, é aquele ícone próximo da figurinha que tem nos banheiros, né? O menininho, a menininha, ele usa bastante esse tipo de ícone e bastante linhas e círculos, né? Formas geométricas. E aí tem um conteúdo bastante, digamos, interessante aí nesse cartaz. Nós temos 3 figuras. Cada figura está com as mãos apontando para uma parte do corpo. Uma figura aponta tampando a boca, a outra tampando o ouvido e a outra tampando os olhos, certo? Em cima nós temos as letras, que é uma coisa que aparece bastante nas obras do Kitty Haring, essa mistura de imagem com escrita,
Uma coisa que vai aparecer nas obras do Basquiat também, que era um amigo pessoal do Kit Haring. E nas palavras aí nós temos ignorância igual medo. E embaixo nós temos silêncio igual morte. E nós ainda temos o ícone do triângulo rosa, que é um ícone que foi utilizado até durante o Holocausto para demarcar pessoas homossexuais, no caso desse triângulo em si, né? Não toda a sigla LGBT, mas pessoas homossexuais. E ainda ali no canto nós temos umas palavras que nós podemos traduzir como lute contra a AIDS, haja. E esse cartaz está bastante relacionado à conscientização e para a quebra de estigmas, porque a população LGBT nessa época foi bastante estigmatizada. Até hoje a gente não conseguiu, eu falo como sociedade, não conseguimos desvincular essa questão do vírus HIV estar ligado à população LGBT, infelizmente. Em 1988, Kit Haring descobriu que tinha o vírus do HIV, o vírus da AIDS, e a partir daí criou projetos educativos para crianças. Ele fundou em 1989 a Kit Haring Foundation, que visava a conscientização contra o vírus da AIDS. Bom, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Kit Haring e sobre o movimento que ele fazia parte, eu vou deixar no link, a edição Pedro vai deixar no link para vocês, um filme francês, o link do filme francês, chamado 120 batimentos por minuto, que fala sobre a luta dessas pessoas, não só pessoas atingidas pelo vírus do HIV, mas também pessoas militantes que estavam em busca de direitos para essa população afetada. Bom, infelizmente o vídeo acabou, mas os cuidados contra a pandemia do Covid ainda não. Então, álcool em gel e travessuras. Até o próximo vídeo.